paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos e feliz ano novo aí, atrasadíssimo, né? Mas feliz ano novo a todos, que Deus abençoe a vida de vocês, que esse ano aí seja um ano que a presença do Senhor seja abundante sobre as nossas vidas, amém? Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 8, prepare seu papel e caneta aí, faça suas anotações. Evangelho de Lucas, capítulo 8, diz assim: havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens. E ocorreu que uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola: eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisoteada, e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas, e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós vemos aqui, do verso 1 ao verso 3, a gente vê a participação das mulheres no ministério de Jesus, né? Elas sustentavam o ministério de Jesus com os seus bens. E a gente observa que, diferente dos homens, Jesus ele não chamou as mulheres. Elas próprias iam, cooperar de boa vontade, de coração aberto com o ministério do Senhor Jesus. A partir do verso 4 até o verso 8, o Senhor Jesus ele vai propor uma parábola. O que significa parábola? Parábola significa uma ilustração. E que ilustração seria essa? Ele fala a respeito de um semeador. E aqui ele fala a respeito de 4 tipos de solo. O primeiro, ele diz que o semeador ele saiu a semear, e a semente ela caiu à beira do caminho, ela foi pisoteada e as aves do céu a comeram. Esse é o primeiro. O segundo, que as sementes elas caíram sobre a rocha, mas ela não frutificou, pois não havia umidade suficiente. O terceiro, primeiro, à beira do caminho. O segundo, sobre as rochas. O terceiro caiu entre espinhos, e ali as suas plantas foram sufocadas. E o quarto, finalmente, caiu em uma terra produtiva, em uma terra fértil, né? E a partir do verso 9 aqui nós vamos saber qual o significado dessas parábolas. Verso 9 diz assim: seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola. Ao que ele lhes replicou: a vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus, aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não compreendam. Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus. Aqui a gente já começa a entender a parábola. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. E aqui está a explicação a respeito do primeiro tipo de solo, né? A semente caiu à beira do caminho, foi pisoteada e as aves do céu a comeram.
E essas aves do céu, elas representam o diabo, que arrebata a palavra do coração das pessoas para que elas não venham a crer e posteriormente não venham a ser salvas. Verso 13, a segunda explicação do segundo tipo de solo. As que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que a ouvem, contudo, não possuem raiz, creem por um período, mas desistem no tempo da provação. E aqui nós vemos a segunda explicação. Essa segunda explicação são pessoas que ouvem a palavra com alegria, contudo não possuem raiz. Qual o significado que o Senhor ele quer a ideia que o Senhor ele quer nos passar, quando ele fala pessoas recebem com alegria, no entanto elas não criam raiz, não tem raiz. A palavra não cria raiz na vida dela. Ou seja, todos nós sabemos que a principal parte de uma planta é sua raiz. Por quê? Porque é através da raiz que ela recebe os nutrientes, é através da raiz que que se dá a sua sobrevivência. Então, quando ele fala a respeito de raiz, ou seja, a palavra ela não nutre, ela não alimenta a vida daquela pessoa. Por esse motivo, a pessoa ela crê por um curto período de tempo. Só que quando vem algum tipo de provação, a pessoa logo desiste. Por quê? Porque a palavra ela não nutria a vida daquela pessoa, não alimentava a vida daquela pessoa. No verso 14 diz assim: as que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. E aqui está a explicação a respeito do terceiro tipo de solo. Ele diz: as sementes que caíram entre os espinhos significam pessoas que ouvem, mas a semente ela é sufocada pelo quê? Esses espinhos eles têm alguns significados aqui que Jesus mostra, que a palavra mostra, né? Primeiro significado, esse espinho significa ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é quando a sua mente, os seus pensamentos, eles estão de forma exagerada no futuro. Ansiedade é quando os seus pensamentos eles estão no futuro, né? Você está aqui, você está no momento ali, vivenciando o momento presente, só que a sua mente ela está no futuro. Então, um dos motivos da palavra ela ser sufocada nas nossas vidas é o quê? É a ansiedade, os nossos pensamentos. Por isso o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no verso 10, ele vai dizer que nós devemos levar todos os nossos pensamentos cativo à obediência de Cristo. Por quê? Os nossos pensamentos, eles não são apenas pensamentos. Nós precisamos entender isso. Nossos pensamentos, eles não são apenas pensamentos. Muitas vezes, os nossos pensamentos, ele é aquilo que ele é uma demonstração, ele é uma ilustração daquilo que a gente acredita. O pensamento, ele é a comunicação da nossa mente, é a nossa mente falando algo para nós. E muitas vezes esse algo ele está envolvido com aquilo que a gente acredita. Pare para analisar bem essa afirmação que eu estou fazendo a você. O pensamento, nossos pensamentos, eles não são apenas pensamento. Primeiro, ele é a comunicação da nossa mente. É a nossa mente falando algo para a gente. E muitas vezes esses pensamentos, eles têm a ver com aquilo que a gente acredita. Ok? Não vou aprofundar mais. Mas
grave bem essa frase, essa fala que eu estou aqui fazendo a vocês. Segundo, é sufocado pelas riquezas. E quando o Senhor Jesus ele fala a respeito das riquezas, é muito importante a gente entender que ele não está falando de ser rico, mas ele está falando a respeito do amor ao dinheiro, como a própria Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso 10, ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ok? Vamos lá, então, para a gente ficar bem esclarecido aqui. E terceiro, pelos prazeres da vida. Esses espinhos, eles também têm esse significado de ansiedade, de ganância, ok? De amor ao dinheiro. E terceiro, prazeres da vida. Pastor, então quer dizer que Jesus ele não quer que a gente tenha prazer, que a gente tenha alegria na vida? Não é isso. O Senhor Jesus ele está falando numa ordem de importância e prioridade, ok? Quando ele fala a respeito dos prazeres da vida, ele está se referindo à ordem de importância e prioridade. Por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que elas só querem, tem cristãos que eles só querem o prazer, sabe? Só quer alegria, só quer diversão. E isso aí pode matar o crescimento da palavra nas nossas vidas. Se a nossa mente, se a gente só quer prazer, só quer alegria, só quer diversão, só quer entretenimento, então isso aí tem uma grande possibilidade de matar o crescimento da palavra sobre as nossas vidas. Verso 15. No entanto, as que caíram em boa terra são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra e entesouram com perseverança frutifica. E aqui no final está o quarto tipo de solo e a explicação que o Senhor dá. Quer dizer, uma boa terra significa a pessoa que ouve com bom coração e com sinceridade. Entesouram e com perseverança frutificam. Amém? Vamos continuar aqui, verso 16. Não há ninguém que depois de acender uma candeia a esconda debaixo de um jarro ou a coloque sob a cama. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, de maneira que todos aqueles que entram vejam o resplandecer da luz. Porquanto não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Assim sendo, vede, pois como ouvis, porque ao que tiver mais lhe concederá, e ao que não tiver, até mesmo aquilo que imagina possuir, lhe será tirado. De forma resumida aqui, irmãos, o Senhor está falando a respeito da palavra. O Senhor está falando a respeito da palavra. Lá em Hebreus ele vai dizer que a palavra, em Salmos ele diz que a palavra é luz e dá entendimento aos simples, né? Lá em Hebreus vai dizer também que a palavra é viva e eficaz, apta para discernir pensamentos e intenção do coração, ou seja, ela traz luz, a palavra, ela é a luz, né? Verso 19. Então a mãe e os irmãos de Jesus vieram para falar com ele. Entretanto, não conseguiam aproximar-se dele, pois grande era a multidão à sua frente. Certa pessoa comunicou a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Contudo, ele replicou: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Né? Tá bem claro aqui, eu não vou explanar essa parte. E aconteceu que em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus a seus discípulos: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e abateu-se sobre o lago uma grande tempestade,
com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou, repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: Onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e às ondas dá ordens, e eles lhe obedecem? Então nós vemos aqui o Senhor, ele acalmando a tempestade, né? Conhecidíssima essa passagem aqui. É muito importante a gente entender, irmãos, que quando a Bíblia se refere de paz, não é a mesma, a definição de paz para nós cristãos, ela é diferente da paz, né? Ela é diferente da paz que existe no mundo. Quando a Bíblia fala a respeito de paz, ela fala a respeito da presença de Deus. E Paulo também vai falar a respeito da paz que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento, irmãos, ela não é ausência de luta, não é ausência de dificuldade, não é ausência de tempestade, não é. A paz que a Bíblia nos mostra, a definição de paz é convicção. Convicção de quê, pastor? Convicção que o Senhor Jesus ele está conosco. Como aquele hino da harpa diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, a definição de paz para nós cristãos é essa. Não é ausência de lutas externas, mas é a paz, a convicção de que o Senhor, que o Espírito do Senhor está em cada um de nós, né? Então, a paz, ele vai trazer paz ao nosso coração, paz à nossa mente, mesmo a luta ela estando ocorrendo, acontecendo do lado de fora. Amém? Verso 26. Zarparam então para a região dos Gerazenos, que se localiza no outro lado do lago, na fronteira da Galileia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Ao contemplar Jesus, berrou, prostrou-se aos pés e exclamou com voz forte: Que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues. Porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões, e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Jesus lhe inquiriu: Qual é o teu nome? Ao que ele replicou: Legião, pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem, e suplicavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Entre mentes, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram que Jesus lhes permitisse entrar nos porcos, e Jesus consentiu. Então, saindo do homem, os demônios invadiram os porcos, e a manada jogou-se precipício abaixo, em direção ao grande lago, e todos os porcos se afogaram. Ao observar tudo o que acontecera, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos fugiram e foram contar esses fatos na cidade e pelos campos. Então aqui nós lemos, irmãos, a respeito da conhecidíssima história do Gadareno, né? E uma das coisas interessantes aqui, rapidamente, que eu quero destacar, eu não vou explanar, irmãos, passar versículo por versículo, porque esse capítulo 8 de Lucas são 55 versículos. Então, se eu explanar versículo por versículo, vai ficar bem longo o vídeo, bem maçante, tá? E a minha intenção não é essa. A minha intenção aqui é
é ser bem didático com vocês, ok? Então vamos lá. A única coisa que eu quero destacar aqui, nesse verso, nessa passagem aqui, é que você vê que a Bíblia aqui destaca que ele era impelido pelo demônio para lugares desolados, ou seja, tem algumas situações, irmãos, e principalmente a gente tem que observar nos jovens. Tem muitos jovens que eles querem ficar sozinhos porque muitas vezes estão sendo oprimidos pelo diabo. Então os pais, nós que somos pais, nós devemos ficar atentos a isso, tá? Claro, jovem tem os seus momentos ali que eles querem, até a gente mesmo. Mas quando a gente vê de forma exacerbada um jovem querer ficar sozinho, querer ficar trancado no quarto, não ter ânimo para nada, então isso aí deve ser algo que merece a nossa atenção, ok? Fica aqui essa observação. Verso 35. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E todos ficaram apavorados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como fora liberto aquele homem dos muitos demônios que o haviam tomado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus para que se retirasse de suas terras, pois estavam aterrorizados. Contudo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios implorava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus despediu-se, recomendando-lhe: volta para a tua casa e compartilha tudo o quanto Deus fez por ti. E anunciou o homem, partiu e anunciou, e assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Então nós vemos aqui algo muito interessante, que é o Senhor que nos chama. Não adianta a gente fazer para a obra de Deus aquilo que Deus não nos chamou. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, ok? Muito importante isso aqui. O apóstolo Paulo ele vai falar isso também lá em Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 3, se eu não me engano. Ele fala a respeito que para nós não ultrapassarmos o limite a qual nós fomos chamados pelo Senhor. Amém? Depois, se for do seu interesse e se fizer sentido a você, você leia, ok? Verso 40. Assim que Jesus regressou à multidão, o recebeu com grande júbilo, pois todos o estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele lhe caminhava, as multidões o comprimiam. Nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia e já tinha gastado tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda de seu manto, quando no mesmo instante lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual o tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. É muito interessante, irmãos, a gente observar, assim, a diferença a diferença que as histórias são narradas, A gente vê que essa história aqui,
ela vai ser narrada com mais detalhes, geralmente no Evangelho de Mateus. Tanto a história do gadareno, quanto a história dessa mulher, né? Mateus ele dá mais detalhes ali a respeito de como ela fez para ela se aproximar do Senhor. É bem interessante a gente observar isso, né? Porque, pastor, quer dizer que uma história está certa ou outra está errada? Não. Isso é uma questão de percepção, ok? Questão de percepção de um e de outro. Falava ele ainda quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando: tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas, tão somente crê e ela será salva. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão, e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disto, Jesus os encorajou: não pranteeis, ela não está morta, mas dorme. E muitos zombavam dele, pois tinham certeza de que ela estava morta. Entretanto, ele a tomou pela mão e em voz alta lhe ordenou: menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou e no mesmo momento ela se levantou. E ele mandou que lhe dessem algo para comer. Os pais da menina ficaram maravilhados. Contudo, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que se passara ali. Então, olha que interessante, né, irmãos? Ali, naquele momento ali, eu acredito que por se tratar de Jesus ressuscitar a filha de Jairo, nem todo mundo estava preparado para ver aquilo, né? Para que não houvesse escândalo, para que os inimigos de Jesus não se levantassem de forma antecipada para vir atrapalhar os planos do Senhor. Porque, irmãos, segundo alguns estudos que eu já fiz, o ponto culminante que fez os inimigos assim, eles verem que Jesus era uma ameaça, foi quando Jesus ressuscitou Lázaro. Ali eles entenderam que o Senhor Jesus ele era uma ameaça. Então, já que ele era uma ameaça, qual foi a decisão deles? Vamos executá-lo, né? Vamos planejar algo aqui para que a gente possa inibir essa ameaça, né? Então a gente vê também aqui, aliás, a aplicação que a gente faz aqui, irmãos, que nem todas as pessoas elas estão preparadas para compartilhar do milagre dos milagres que nós necessitamos, dos milagres que nós vamos receber. Muito importante a gente observar isso aqui, ok? E aqui nós encerramos o capítulo 8 do Evangelho de Lucas, irmãos, amém? Espero aí que os irmãos estejam gostando, anotando, ok? Irmãos, compartilhe, irmãos, fortaleça esse canal aqui de estudo, amém? E quando você visualizar também, não esqueça de deixar o seu like lá, tá? Para estar abençoando aí, fortalecendo o nosso trabalho. Amém? E isso aqui, irmão, é um prazer muito grande eu estar com vocês aqui, né? E espero aí que esteja sendo de grande proveito para vocês também, como tem sido de muito proveito e aprendizado para mim também. Amém? Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, nesse momento. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, a cada dia. Que o nosso coração, meu Deus, seja um solo fértil, Pai, para a Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha frutificar, venha nutrir, Senhor, nosso corpo, alma e espírito, Pai. Que a cada dia, Senhor, o Senhor nos ajude, meu Deus, a nos santificarmos, meu Deus, através da Tua Palavra, através da oração. Tira, Pai, do nosso caminho toda a pedra de tropeço e tudo aquilo, meu Deus, que tem atrapalhado, Senhor, a Tua vontade se cumprir sobre as nossas vidas, Senhor. Toma a direção, toma a frente das nossas vidas. Nos abençoa a cada dia para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, fique com Deus. E logo menos nós estaremos aí postando o capítulo 9 de Lucas. Deus abençoe a todos.